Quero que você abra a Bíblia em Lucas capítulo 14. Nós vamos falar aqui a segunda parte do sermão, das lições de Jesus na casa de um fariseu. Mas antes eu quero orar, né? Amado Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós agora pedimos que o Senhor nos visite através da Tua palavra, que a Tua palavra nos ensina, nos traga edificação nessa manhã, para a glória do Teu nome. Nós oramos nesse banquete, nesta ceia, aonde o Senhor se faz presente, aonde a gente relembra a Tua morte, a Tua ressurreição, em unidade do corpo, da igreja, dos irmãos, Pai. Se nós oramos em nome de Jesus. Amém. Diz assim o texto, verso de número 18, capítulo 14. Não obstante, todos a uma começaram a excursar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excursado. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. O sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Na semana passada, nos primeiros versículos desse capítulo,
Jesus ele é convidado para ir a uma refeição na casa de um fariseu. E chegando lá, Jesus opera um grande milagre. E Jesus acaba também nessa reunião, nesse jantar, na casa desse fariseu, ensinando sobre duas lições, né? Acerca das motivações e também acerca da humildade. E aí Jesus então, ele, na companhia dos fariseus, começa a apresentar o plano de salvação, né? Começa a falar sobre a salvação. E nesse capítulo agora que nós vamos ler, Jesus continua o seu sermão, mas agora ele traz profundos ensinamentos acerca do discipulado. Jesus Cristo vai falar em Lucas sobre o discipulado. E o que me chama a atenção nesse texto é que no verso 17, né, Jesus está falando que o banquete foi preparado, tudo está pronto, é para todos os convidados virem, aquela coisa toda. E agora, do verso 18 em diante, a gente se depara com as desculpas que os fariseus vão dar a Jesus para não participar da ceia, da mesa, do banquete. E é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. Eu quero que vocês acompanhem aí. Vocês que estão em casa, acompanhem também aí. Em primeiro lugar, verso de número 18, a primeira desculpa que os homens arrumaram para Jesus para não ir ao banquete da salvação é porque eles tinham coisa melhor para ver. O texto diz que eles começaram a recusar o convite de Jesus, e aí o primeiro disse o seguinte: olha, muito obrigado, Jesus, pelo convite, eu sei que já está tudo preparado, eu sei que a salvação é uma obra de Deus, eu sei que Deus é gracioso, eu sei que Deus me ama, Ele até multiplica aí uma série de milagres, Ele tem guardado a minha casa, mas eu tenho um motivo para não ir ao banquete da salvação. Eu comprei um campo e preciso vê-lo. Então, quando uma pessoa não quer fazer algo, qualquer desculpa serve. Esse convidado tinha tempo para ver a sua propriedade, mas não tinha tempo para ver Deus. Não tinha tempo para aceitar o convite de Deus. Esse convidado colocou o amor pelas coisas materiais em primeiro lugar na sua vida. Comprei um campo, comprei um apartamento, comprei uma fazenda, estou fazendo uma reforma em casa, eu não posso ir à igreja. Prioridade agora é a minha reforma, é a minha casa, é o meu sítio. Entendeu? Então, esse convidado simboliza bem aquelas pessoas que ficam negligenciando a sua vida espiritual, deixando a sua vida espiritual em segundo plano, porque tem coisa melhor para ver. Irmão, sempre vai ter coisa melhor para ver. Sempre vai ter coisa melhor para ver. O inimigo sempre vai trazer um... Ele não fez isso com Jesus? Olha, se você vier aqui, né, eu vou te mostrar todos os reinos, vou te dar todo o poder, né? Nossa, você vai... Jesus falou, não, para trás de mim, Satanás. Para trás de mim. Né? Compromisso com Deus tem que vir antes do apego às coisas materiais. Segunda desculpa, verso de número 19. Senhor, eu não vou porque eu tenho coisa melhor para fazer. Esse convidado, ele tinha que experimentar os seus bois.
Ou seja, ele estava ocupado demais com seus afazeres do que propriamente Deus. Esse convidado colocou os seus negócios à frente de Deus. Veja você que há pessoas que colocam o trabalho na frente de Deus, os negócios, os estudos, o namoro, a atividade física, e por aí nós vamos acrescentando, né? O pet, então, se cuidasse dos irmãos da igreja, como cuida do petzinho dele, nossa, meu Deus do céu. Né? Então veja você que muitas pessoas estão fazendo isso nos dias atuais. Né? Abrindo, muitas vezes, seus comércios aos domingos, aí acaba não vindo no culto, porque quer lucro, porque quer dinheiro. Domingo é dia de estar no culto do Senhor, irmãos. Não é dia de abrir empresa. Esse funcionário não, esse convidado, ele disse assim, não, eu comprei 5 juntas de boi, eu preciso ir lá experimentá-lo, eu tenho algo a fazer lá, então me tenha como dispensado da tua lista. Me tenha como dispensado. Só que quando aperta o negócio, aí tem que ter ele como dispensável. Irmãos queridos, em primeiro lugar é a nossa vida com Deus. As coisas não podem ocupar o nosso. Idolatria não se resume apenas a imagens de esculturas. A definição de idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. Tudo aquilo que vem em primeiro lugar no meu coração. Se o meu trabalho vem em primeiro lugar, eu sou um workaholic, então eu estou idolatrando o meu trabalho e negligenciando a casa de Deus. Se os meus estudos vêm em primeiro lugar, eu posso me tornar uma pessoa estudiosa, inteligente, mas um analfabeto bíblico. Alguém sem vida com Deus. Então, esse convidado deu essa desculpinha furada aqui. E o terceiro convidado? Olha que desculpa mais furada ele deu para não participar do banquete. Senhor, casei-me. Eu imagino que ele falou assim com aquele tom, né? Soubesse que é o casamento, né, irmãos? Casei-me. Eu não vou nesse banquete. Né? Eu não vou. O casamento é uma coisa boa, amém, irmãos? É uma experiência maravilhosa. Mas rejeitar o convite da salvação por causa de um casamento é uma insensatez. Esse convidado perdeu as bodas do céu para poder aproveitar das bodas da terra. Então, muitos hoje trocam a salvação por casamentos, ou até mesmo por eventos sociais, né? Veja aí, eu não vou porque eu tenho coisa melhor para desfrutar. Então, essa foi a tríplice resposta que Deus teve que ouvir dos convidados que ele preparou o banquete. Tenho coisa para ver, tenho coisa para fazer e tenho coisa para desfrutar. Depois que eu ver, fazer e desfrutar, me sobrar algum tempo, aí eu vou pensar, no caso, na possibilidade de me dedicar a Deus, de me consagrar ao Senhor. É assim que os fariseus tratavam o Filho de Deus, com descaso, com desprezo. E é assim que muitos crentes estão levando a sua vida espiritual. Primeiro é o trabalho, depois é o estudo, depois é a casa, depois é o dinheiro, depois é o isso, depois é aquilo outro, e aí, por último, vem o servir a Deus, vem um compromisso.
e dizem que amam a Deus. Deus me livre de ser amado desse jeito. Quando a gente ama alguém, o nosso melhor vai para aquele alguém. O melhor do meu tempo tem que ir para Deus. O melhor do meu esforço tem que ir para Deus. O melhor do meu culto tem que ser a Deus. O melhor do meu serviço tem que ser para Deus. Aí o que acontece então? O dono da casa, o texto diz que ele fica irado, fica bravo com as respostas, e aí então ele resolve oferecer o convite àqueles que eram considerados indignos. Então o texto diz o seguinte, que já que os convidados não puderam ir, dando as mais diversas desculpas, então o anfitrião mandou o seu servo ir à cidade e convidar aqueles que fariam menor resistência. Quem? O texto fala, os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Esses não seriam impedidos de ir ao banquete da salvação, porque eles não tinham coisas para fazer, não tinham coisas para ver, e não tinham coisas para desfrutar. Receber um convite, para esses foi uma honra. O evangelho é para pessoas assim, sabia? Quando Deus foi me buscar lá no mundo, eu também era um imprestável. Mas quando Deus decidiu me buscar e me transformar numa nova criatura, foi porque a bondade e a graça de Deus falou mais alto na minha vida. Eu poderia dizer não, não quero, me deixa aqui na minha vidinha, no meu mundinho. Mas graças a Deus, que eu pude receber a salvação com um tremendo de um sim. Em quinto lugar, no verso 23, o texto diz então, o Senhor respondeu para o seu servo, olha, você já saiu pelos caminhos, já saiu pelos atalhos, já chamou lá os mendigos, os pobres, os aleijados, os coxos, agora vocês o obriguem, é para obrigar eles a entrar, para que a minha casa não fique vazia, mas fique cheia. A palavra obrigar aqui não se refere ao emprego da força, mas a palavra obrigar aqui tem o sentido de insistir. É para insistir. Insista, não desista daquele seu amigo, não desista daquela pessoa que você está evangelizando. Não desista, o servo não devia aceitar a resposta não. Por qual motivo? Para que a casa de Deus fique cheia. Deus quer ver a sua casa cheia, viu? O Estado quer ver a casa de Deus vazia. Os demônios querem ver a casa de Deus vazia. Os crentes militantes que ficam nas redes sociais, fazendo campanha para não ir no culto, estão também em acordo com a proposta dos que estão rejeitando para ver a casa vazia. Mas Deus, o Espírito Santo, Jesus Cristo e os crentes verdadeiros, quer ver a casa do Senhor cheia. E a primeira casa que tem que estar cheia tem que ser essa aqui, ó. Aqui dentro tem uma igreja. Aqui dentro eu tenho que cultuar a Deus. É aqui o meu relacionamento com Deus. Você, a sua casa tem que estar cheia. Cheia do óleo, cheia do azeite de Deus. Porque quando você está cheio, o que uma pessoa cheia reproduz? Mais gente cheia. Uma gente vazia, o que uma pessoa vazia reproduz? Vazio nos outros. Uma pessoa negativa, o que ele reproduz nos outros? Negativo. Uma pessoa crítica, o que ele reproduz no outro? Criticidade. Então a gente reproduz, irmãos, aquilo que nós somos. Amém? Bem,
verso 24. Olha a palavra de Deus para aquelas pessoas que rejeitaram a graça. Eu declaro que nenhum daqueles homens, se referindo àqueles que deram as desculpinhas furadas, que tem coisa para fazer, tem coisa para ver, tem coisa para desfrutar, eu tenho que levar meu filho na escola, eu tenho que... Sabe? Aqueles lá receberam essa resposta. Nenhum de vocês serão convidados para provar da minha ceia, do meu banquete. Irmãos, que terrível realidade é recusar a oferta da graça. Há oportunidades que, uma vez perdidas, não podem mais ser recuperadas. Então, os que adiam essa decisão podem perecer para sempre. O dono aqui da casa, que é Deus, ele está irado, viu? Está com cara de poucos amigos, viu? O homem está bravo. Sabe por que ele está bravo? Porque a quem muito é dado, muito será exigido. E os judeus tiveram muito. Tiveram a lei, tiveram os profetas, tiveram o templo, tiveram as promessas, tiveram o pai Abraão, eles tiveram tudo. Mas quando se manifestou a graça em pessoa, que foi Jesus Cristo, eles rejeitaram. Eles trataram com desprezo. Eles viraram as costas, eles abandonaram. Então, a quem muito é dado, muito será exigido. Agora, o texto aqui para frente, Lucas vai tratar sobre 4 verdades acerca do discipulado. E a primeira verdade que ele fala, diz aí no verso de número 25, 26, que para sermos um discípulo de Cristo, temos que estar disposto à renúncia aos laços familiares. O compromisso com Cristo, meus irmãos, exige primazia absoluta. Ninguém mais pode se interpor entre o discípulo e o seu mestre. O texto diz aí, que quem segue a Cristo, muitas vezes, precisa aborrecer quem? Pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até a própria vida. Colocar os laços familiares à frente do compromisso com Cristo desqualifica o indivíduo a ser um discípulo de Jesus. Meu primeiro compromisso é com Cristo. A multidão que ficou para trás, que não aguentou esse sermão, é que eles estavam querendo só as coisas que o Cristo oferecia. Eles queriam o pão, o peixe, os milagres, né? Como muitos hoje, né? Querem as coisas, querem a provisão, mas não querem o provedor. Então, isso aqui, o texto não está dizendo que você vai arrumar briga com a sua família, que você vai passar o dia, nada disso. Nós amamos nossos familiares, mas amamos muito mais a Jesus. Segunda verdade a ser discipulado, verso 27. E qualquer que não tomar a sua cruz, veja bem, aquele que quer ser discípulo de Jesus, o cara já tem que fazer renúncia da sua própria vida. E ainda ele tem que tomar o pior método de execução que havia na Bíblia, que era a morte de cruz. Então, é sacrifício. O preço do discipulado é sacrifício, renúncia ao amor próprio. Vocês que estão atrás do pão, do peixe,
do emprego, do estudo, do trabalho, da propriedade, dos afazeres, dos negócios, dos interesses. Vocês estão preparados para tomar a minha cruz? Se estiverem preparados, pode vir. Cabe mais um. Ou vão ficar dando desculpas. Até quando Deus vai ouvir suas desculpas? Não, agora eu não posso, porque eu comprei tal coisa, eu preciso testar, eu preciso ver, eu preciso acontecer. Está certo. Irmãos, o discipulado tem um preço muito alto. A salvação é gratuita. A salvação não custou nada para você. Custou tudo para Deus, para você não custou nada. Agora, o discipulado custa tudo de nós. Custa o nosso tempo, nosso dinheiro, nossas energias, nossa paixão, nosso desejo de servir a Deus. O discipulado custa tudo. Olha o preço do discipulado aí no verso 22. Jesus, ele usa a parábola da construção civil. Se você ler toda essa parábola aí, duas parábolas aí. Fala da construção civil e da guerra. E Jesus, ele usa essas duas palavras, essas duas parábolas, para ilustrar o custo do discipulado. Por quê? Porque entrar nessas duas frentes, que é construir alguma coisa e participar de uma guerra, sem antes fazer um planejamento para não concluir as tarefas, é algo humilhante. É algo humilhante. Então, o discipulado tem um custo, amém? Tem um preço. Quarta verdade acerca do discipulado, verso de número 33. Depois que Jesus fala aqui sobre a renúncia dos relacionamentos e o custo do discipulado, ele conclui esse sermão falando que o discipulado tem que ser radical. Implica até mesmo na desistência completa dos bens materiais. O amor ao dinheiro pode nos fechar as portas para o reino da graça, pode nos impedir de ser um discípulo de Cristo. A palavra dinheiro na Bíblia é mencionada 2.000 vezes, enquanto que a palavra amor é mencionada 500 vezes. Ou seja, dinheiro ainda continuará sendo a grande prova do homem. Essa sociedade que só se move por dinheiro, tudo é não sei, tudo é grana, tudo é... Os homens, né, o cara trabalha que nem louco, o cara... Para com isso. Para com isso. A Bíblia diz assim em Provérbios: a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz dor. Tem muitos empresários que estão sofrendo, a veia para de funcionar, como que é aquele negócio que dá na cabeça? Aneurisma cerebral, derrame, infartando. Porque o cara vive tão intensamente aquele negócio, não tem tempo mais para nada. Para Deus, então, nem se fala. Cuidado. Você existe para agradar a Deus. Assim, pois, aquele que dentre vocês não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Verso 35, o discípulo que perde o sabor perde a sua utilidade, né? Olha lá o que acontece com ele. Ele já não presta mais para nada. Olha, ele não presta nem para ser usado como adubo. É para lançar fora. Não serve para nada. Não salga mais. Não serve para mais nada. Quando um discípulo perde o seu caráter cristão, ele se torna imprestável, ele envergonha o nome de Cristo. Então, queridos irmãos, eu acho que hoje é um culto de ceia, né? Onde a gente tem que perguntar não, nós temos que responder a Deus, né? Eu também estou dando desculpas? Eu me assemelho a esses fariseus? Eu sou daquele que fico dando desculpinha toda hora? Aparece uma coisa mais importante para mim fazer no domingo, eu cabulo o culto para ir fazer?
Olha lá, hein? Cuidado, hein? Cuidado, porque é o que eu sempre falo aqui na igreja, a fatura sempre chega depois. Né? O diabo, ele é o estrategista, ele é o único ser que vende primeiro a mercadoria e fala, não, se preocupa não precisa pagar agora não. Ele vai empurrando, lá na frente eu te cobro. Lá na frente, haja Pix para pagar o diabo. Lá na frente o preço chega e chega alto. Então, o discurso de Jesus acerca do discipulado é isso daí, irmãos. É renúncia mesmo. É sacrifício. É abnegação. Uma igreja, ela demora 3 anos para incutir nela a cultura do discipulado. São 3 anos pela frente aí para ver a maioria dos irmãos envolvidos. Mas nós estamos só no primeiro ano ainda, não deu nem 1 ano ainda. Mas nós vamos chegar lá, viu, igreja? Nós vamos chegar lá. Os grupos têm sido uma bênção. E hoje eu convidei um casal que eu queria que viesse aqui agora, para eles compartilhar um pouco sobre o que o discipulado está fazendo na vida deles, para quem sabe servir de incentivo a você que está aí nos acompanhando. Então, eu queria que o Ademir e a Viviane falassem um pouco. Aqui tem a câmera, olha ali, ó, naquele espaço ali. Falar sobre a participação de vocês no discipulado, como que está sendo para a vida de vocês. Amém. Paz, igreja. O discipulado chegou no meio da pandemia e já tem feito muita diferença na minha vida. Eu lembro que quando eu comecei, eu falei, meu Deus, mas eu tenho muito para aprender ainda, eu já tenho quase 20 anos de convertida, será que tem coisas para eu aprender? E aí eu percebi que tem muito ainda. Então, o discipulado não é para recém-convertido, é para quem quer se aprofundar mais no Senhor e ter consciência que tem muito ainda para aprender. Acho que era isso que eu queria falar. Bom dia, paz do Senhor. Vamos lá. 2 horas, né, que vai acabar o culto. 3 horas. Discipulado, essa é a minha experiência, tá? Com esse tema de discipulado. É a vida como ela é à luz da Bíblia, tá? Discipulado é um projeto com início, meio e fim. É um momento ali de compromisso, de comprometimento, de prioridades. Quem propõe o tema do discipulado não é o discipulador, tá? O professor ali, é quem está sendo discipulado. Temas diversos, financeiro, família, empresarial. Tem até um exemplo, ontem eu estava conversando com a minha esposa sobre investir, né, em algum outro imóvel. Nós quitamos o nosso e vamos partir para um outro investimento. Há uns 2 anos atrás, a conversa era como quitar as dívidas, né? A gente estava ladeira abaixo. E há 1 ano atrás, mais ou menos, hoje a gente tem a mesma receita de 2 anos atrás. E quando eu comecei o discipulado, tem uns 9 meses, 10 meses, abrindo o coração com o meu discipulador ali, eu propondo temas, eu falei, minha vida financeira está um fracasso, né? E ele deu uma aula de matemática financeira, de organização financeira, e a gente foi reestruturando ao longo do tempo, e graças a Deus a coisa está andando, né? E veja vocês também que eu falei que estava ontem conversando com a minha esposa, né? Anos atrás nem família eu tinha, né? Eu tinha um lugar para ir morar. E discipulado é isso, é a vida como ela é, a prática. A gente tem aqui a lição semanal sobre Bíblia, mas como a gente tem aplicado isso no dia a dia, né? É o momento de você ir lá e prestar contas de como tem vivido. E eu creio que é isso que tem acrescentado. Amém. Obrigado. Obrigado. Irmãos, eu quero que você preste atenção. A única ordem que Jesus Cristo deixou para a igreja neotestamentária é ir de fazer discípulo. Essa é uma ordem, é um pedido. Então, todos nós somos obrigados a fazer discípulo. Todos nós somos obrigados a se reproduzir. Né? Então, eu não tenho nada para ensinar. Tem sim, cara. Você tem muita coisa boa para ensinar. Você tem coisa boa demais aí. Tem que passar para outros. Tem que receber e tem que passar, amém? Então,
procure se interessar pelos grupos. Se você quer montar um grupo, monta o grupo, nós vamos lá, nós te ajudamos. Nós te ajudamos. Né? O grupo que o Ademir se referiu, as aulas de educação financeira, né? É uma das aulas assim, que nós mais gostamos de tratar. Porque como eu sou muquirana, meus irmãos, não tem como o cara não aprender. A gente exprime o cara ali, ele tem que aprender, ele se reeduca na área financeira, que é uma beleza. Né? Não tem como. A não ser que a pessoa realmente não queira, né? Mas dá muito resultado. E é claro, ele citou um exemplo, mas tem muitos outros exemplos. Né? Então, não fique fora. Como foi dito aqui. É com gratidão no coração que nós podemos falar do discipulado como uma coisa boa para a igreja. Se não fosse boa, o Senhor não teria pedido para nós. Como tudo que o Senhor pede é bom, então eu creio que o discipulado é bom. Eu creio também que esses homens, mesmo vendo a mesa preparada, tudo pronto, eles ainda assim rejeitaram, deram desculpas. E que não haja isso em nós, Senhor. Que nós podemos priorizar o nosso relacionamento com Deus. Senhor, eu estou cansado de desculpa. O reino de Deus não é feito de desculpa, é feito de trabalho, de esforço, de empenho, de dedicação, de paixão. Aviva em nós, Senhor, a paixão pelo reino. Aviva em nosso meio o comprometimento, Senhor. É o que nós te pedimos nessa ceia maravilhosa. Há exatamente 1 ano atrás, Senhor, nós estávamos iniciando aqui esse processo todo envolvendo a pandemia. E nesse ano o Senhor nos guardou, o Senhor nos proveu, o Senhor cuidou da igreja. Por isso que nós somos apaixonados por Ti, Jesus. Porque ninguém cuida melhor do que nós, do que Tu. O Senhor sabe cuidar de nós. O Senhor é um Deus amigo, Pai, um irmão mais velho. É alguém que nós podemos contar no dia da angústia. É alguém que nós podemos gritar para socorro. O Senhor conhece nossas lutas, nossas fraquezas, nossas dificuldades. Nosso coração está escancarado perto de Ti. Não tem nada que esconder. Por isso que nós Te amamos, Senhor. Pedimos a Tua graça sobre essa mesa, sobre essa ceia. Em nome de Jesus. Amém.